Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne aqui, já na reta final para a estreia de The Batman aqui, começando a falar sobre o vilão que provavelmente vai ser o maior vilão do filme, Edward Nygma, o Charada. Para isso a gente trouxe aqui o convidado especialista em Era de Ouro, como ele mesmo disse, a gente só chama ele para falar de Era de Ouro. Fábio da Luz, tudo bom, Fábio? Opa. Ou de coisa do Snyder, né? Coisa do Snyder, né? Snyder Era de Ouro, né? Velharia ou essas coisas, outra aí. Enfim, então vamos lá falar sobre o vilão que vai ser o destaque em março aí, que a galera vai atrás avidamente pra saber sobre os detalhes dele. Um grande vilão, um dos mais conhecidos do Batman. É um dos mais icônicos, com certeza. E como não pode deixar de ter num programa que é sobre uma trajetória de um vilão clássico, com centenas de milhares de histórias, com muitos detalhes, assim, Leonardo Vicente, o Bud, a enciclopédia viva dos quadrinhos. Boa noite, eu gostei dos centenas de melhores histórias, caceta. Você já vai se decepcionar logo no início, quando você vê que o Charada ficou uns 20 anos sem aparecer. Caralho. E meu co-apresentador, o enigmático André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão Wayne. Este programa que é o segundo do ano, que é pra falar de um cara enigmático e que tem uma roupa verde muito charmosa. E espero que o Paul Dano dê um pau no Jim Carrey, apesar de eu gostar muito do Jim Carrey, mesmo ele sendo um anti-vax. E este que apresentou todo mundo, o cara mais misterioso e cheio de interrogações na vida, Carlos Vasquez, oi JT. Ah, tá bom então, né? Então... Mas eu vou te falar uma coisa, cara, o filme pode ser maravilhoso, mas o Jim Carrey colocou um estilo no charada dele que ninguém nunca vai conseguir igualar. É, não, aquela dancinha no filme, com ele jogando as bombas ali na Batcaverna, puta, cara, eu adoro aquilo. Até hoje, a silhueta do charada que eles querem fazer no fundo e todo mundo reconhecer, é ele segurando o chapéu e esticando o braço com a bengala. Ou então, a própria interrogação, né, a própria interrogação do charada, a maioria a gente vê desse filme, né? Sim, com o morcego dentro, eu vejo adesivo em caminho até hoje. Em caminhão, verdade. Mas vamos lá, que esse é um dos vilões mais antigos do Batman, né, cara? Eu lembro daquela capa bem icônica do Batman dentro de um monte de espeto de metal e tal. Fábio, quer contar um pouquinho mais desse começo do Charada? Essa capa que você falou é a primeira aparição dele, né? E como até o Bud falou, diferente, por exemplo, do Espantalho, que surgiu bem no começo lá da Era de Ouro, das histórias do Batman, o Charada ele vai surgir mais pro finalzinho ali da Era de Prata, né? A Era de Prata começa em 55, 56, o Charada surgiu em 1948, na Detective Comics 140. Caramba. E lá, basicamente, a gente tem um personagem lá, que é uma criancinha, chamado Edward Nygma, que ele resolve lá uma charada que é dada pela sua professora, mas o fato é que antes dele resolver a charada para todo o público ali, todos os seus colegas de classe, ele acaba indo um dia antes dentro da escola onde estava guardada essa charada, que na verdade era um quebra-cabeça, e resolve esse quebra-cabeça, né? Pra daí depois, na frente de todo mundo, já com a solução da, entre aspas, charada, ele resolver ganhar o prêmio que a professora tinha prometido. E você vai vendo o charada evoluindo, né? O Edward Nygma evoluindo na história, e sempre fazendo algumas mutritas nesse sentido. Ele tem que resolver lá também um outro quebra-cabeça na frente de alguns bullings, e ele acaba trocando esse quebra-cabeça com um já resolvido, dando a entender que realmente ele é o cara que sempre resolvia charadas, que ele era muito inteligente. E tendo em vista que ele achava que conseguia resolver tudo, que conseguia engambelar as pessoas, ele resolve então cometer crimes, inclusive se colocar contrário ao Batman. Então por isso que ele começa a chamar de o Charada, né? E daí ele começa então a fazer esses crimes e sempre deixar uma charada no final. Até que numa última charada o Batman e o Robin conseguem lá pegar o criminoso, só que no final da história ele é dado, entre aspas, como morto. Na verdade ele sobrevive a uma explosão lá, ou ele é jogado pela uma explosão em um mar, em um rio, e desaparece com um ponto de interrogação. Pra daí voltar duas edições depois na Detective Comics 142, que essa seria a última história dele na Era de Ouro até. Depois ele só volta na Era de Prata. Nessa edição 142 ele continua fazendo seus crimes aí com charadas, mas aí ele é preso no final, né? Tanto é que essa questão de ele ser preso é relembrado nessa próxima história, ou melhor, na terceira aparição dele, que já é
saia na Era de Prata daí. Mas é bem curtinha a aparição dele na Era de Ouro, assim, sabe? É uma aparição bem marcante, sem sombra de dúvida, mas ele não tem tanto destaque assim. Aí o paralelo com o Espantalho. O Espantalho também, ele teve poucas edições na Era de Ouro, né? Sim. Mas ele apareceu mais no começo. O Charada aparece mais no final, mas tem poucas aparições. Inclusive, escutem o nosso programa sobre o Espantalho que o Fábio participou. Exatamente. Pra falar de velharia. Tem um detalhe, né? Porque nessas primeiras aparições, ele é Edward Nygma com I. Bem pra frente muda pra Y, né? O nome dele muda 2 vezes depois. Exatamente. E tem uma outra curiosidade bem interessante, que a gente sabe que o Bob Kane, criando ou não, levava a fama de tudo, né? O Charada é uma das primeiras vezes que o Bill Finger é creditado. Ele e o Dick Sprang, né? Então, antes do Charada voltar, o Julius Schwartz responde uma sessão de cartas, onde no Batman 169, em 1965, um pouquinho antes do Charada voltar, e na sessão de cartas alguém pergunta do Charada e ele fala que o Charada foi criado pelo Bill Finger e o Dick Sprang. É um milagre pra época. É verdade, né? O Bill Finger é pouco acreditado nas suas criações especificamente. Só mais pra frente, obviamente, que a gente ia ver ele sendo acreditado, né? E além do mais, tem o lance também que o uniforme do Charada seria sempre aquele uniforme tipo um colã, né? Verde, cheio de pontos de interrogação. Que só mais pra frente ia mudar daí, né? Com aquilo que a gente ia conhecer mais estiloso dele do terninho, né? Só que não nos quadrinhos, em outra mídia. Ele tem muitas aparições antes da série de 66, porque a série de 66 com certeza foi o que lançou ele à grande galeria, né? Mas é aí que fica interessante, porque o Julius Schwartz tinha virado o editor do Batman não há muito tempo nessa época, né? E tava começando a cair as vendas do Batman. Mas aí ele manda o Gardner Fox dar uma mexida, e uma das coisas que o Gardner Fox faz é tentar resgatar alguns elementos, e um deles é o Charada, né? Ele volta no Batman 171, Olha aí. em 1965, e o William Dozier, que é o principal produtor da série, nessa época tava pesquisando. E uma das edições que ele pegou é justamente essa. Nossa, então foi uma feliz coincidência do Charada estar na série. Não, Né? foi uma muita feliz coincidência, porque o Dozier gosta da história, o Charada é o primeiro vilão da série, Isso. e ele adapta alguns elementos dessa história, inclusive, né, era aquele esquema ainda de episódio duplo, né, na última temporada não era mais, mas no começo ainda era, e o Charada se torna o vilão que mais apareceu na série. E teve 2, né, atores interpretando o Charada. Teve, né? ali. Porque eles usaram ele tanto que chegou uma hora que o ator principal, o Frank Gorshin, não tava disponível sempre, né? Mas aí, então, nesse primeiro episódio que ele surge lá com o terninho dele, né? E o chapéu coco também, né? Que daí acabaria sendo um uniforme bem tradicional do Charada. Que, a princípio, esse uniforme, ele não apareceu também na Era de Prata, né? Ele só vai aparecer no pós-crise, se eu não me engano. Só no pós-crise. Quase virada de 80 pra 90, né? Demora um tempinho. Eu acho que não é naquela história do Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas? Acho que sim, acho que lá. Eu acredito, porque lá é o ponto de virada do Charada, né? Sim, exatamente, né? Porque eu dando uma olhada aqui nas capas, até nas histórias da Era de Prata, ele sempre tá com o colã, né? Até mesmo naquelas primeiras aparições em passando dele lá do pós-crise, também ele não tá com esse uniforme. Ele ali no final dos anos 70, por ali, eu lembro dele aparecer muito naqueles, tipo, todos os vilões se unem para fazer alguma coisa, ele tá no meio sempre, mas nunca... Sim. E aí ele faz alguma charadinha, mas é mais, sei lá, acho que imitando da série, que inclusive eu tava dando uma olhada aqui, o Frank Gorshin, quando ele interpretou o Charada, ficou tão marcante que ele foi nominado a um Emmy pelo papel. Acho que deve ser um dos... Né? Sim, é muito louco, né, cara? Acho que deve ter sido o único ator dessa série a ter ganhado, ter sido nomeado. Não é pra menos que é o vilão que mais apareceu, né, cara? Sim. Bom, e só daí eu sei que a gente tá fazendo umas coisas meio fora da ordem, mas eu acho que é interessante falar. Eu não sabia, eu acabei de ler aqui que ele foi classificado como o 59º maior vilão dos quadrinhos de todos os tempos, pela IGN. Ah, faz sentido, né? Pô, tá ali entre o... Né? O 59º também não é uma classificação tão alta assim, né? Mas... Cara, mas quantos vilões de sim. todos os tempos dos quadrinhos existem? Sim. Só dele ser um dos mais marcantes do Batman já põe ele nessa lista, né? Ele tá entre os 10 do Batman fácil. Quando você pensa no vilão do Batman, você pensa Coringa, Mulher Gato, Pinguim, Charada, daí você vai começar... Duas caras também. Então, mas já começa esses, né? O Charada tá sempre... Ele é sempre a segunda linha, né? Você lembra primeiro do Coringa, às vezes Duas Caras, agora que eu vi. O Charada eu acho que tá junto com o Pinguim, assim, de... Eu penso eles juntos. O Charada, eu acho que ele se encaixa num nível diferente, né? Porque a gente... o maior inimigo do Batman, a gente pensa no Coringa, Duas Caras, Ra's al Ghul, até o Bane, às vezes, mas o Charada, ele não é uma grande ameaça nada, mas ele é um vilão tradicional, né? Ele não é uma grande ameaça, mas ele tá sempre ali. Sim, exatamente. Na lista de maiores ameaças ele nunca tá, mas na lista de
de grandes inimigos, tipo, de mais marcantes inimigos, ele tá. Sim, É exato. aquilo que a gente sempre fala, né? Ele é o inimigo, tipo, Intelectual, né? intelectual, exatamente. Porque é um nível de inteligência que é muito alto, é onde o Batman tem que estar num nível igual. E além de tudo, o Charada, ele consegue te manipular com as charadas que ele faz. Sim. Sim. Né? Isso que eu acho muito interessante. E uma coisa que eu acho legal em todas as versões, eu acho que aí é uma impressão, tá? Não sei. Que no filme, por exemplo, do The Batman, ele vai pegar tudo isso. Ele não vai, não vai ser simplesmente uma versão nova, que, apesar de eu achar muito legal esse lance de... Serial killer que ele tá. Exatamente. Eu acho muito foda. Eu acho que isso é perfeito pra um filme do Batman. Mas eu acho que ele vai pegar muito disso, porque o Charada, ele foi se construindo com o tempo e com as versões que ele foi. As versões dos quadrinhos mais antigas, as mais atuais, ele passou por diversos momentos dos quadrinhos, os dos desenhos, né, principalmente o Animated Series, que é muito legal. O Animated está muito bom. É muito bom, e os jogos Arkham, cara, é uma experiência muito legal. O Fábio joga muito mais que eu, pode até falar, mas é uma experiência muito interessante você pegar todos os troféus do Charada e você desvendar as charadas dele, é muito legal isso. E se você vê nessa questão no Charada, lá é colocado como um inimigo secundário, né? São missões secundárias na série Arkham. Exato. E até surge aqueles memes ou aquelas brincadeiras que você coletar 240 charadas é pra deixar você maluco realmente, né? Eu tava vendo outro dia o filme do The Batman, né? Que parece que vai ter umas 3 horas quase. 3 horas. E aí o pessoal explicando. Lógico que vai ter 3 horas. Aí tem uma cena do jogo do Arkham, dele encontrando uma interrogação. Falou assim, não. Tipo, é muito tempo achando essas porra. É bastante coisa. O Charada é um egocêntrico, né? É um cara que realmente ele quer sempre chamar atenção. E é estranho, né? Ele querer cometer crimes e ao mesmo tempo chamar a atenção do Batman e assim por diante. Você vê que realmente o cara, ele tem um lado diferente no sentido de ser um vilão do Homem-Morcego. Mas realmente ele chama muita atenção nesse sentido. Por exemplo, nos jogos, você ter ele como um personagem que sempre quer meio que duelar como se fosse um grande jogo de xadrez com o Homem-Morcego, sabe? Isso, Ele sempre exatamente isso. tem essa veia, assim, né? Ele não quer simplesmente matar por matar, ele quer desafiar o Batman. Quem é o mais inteligente? Só uma coisa que eu ia perguntar pra vocês dois que leram mais as histórias clássicas. Ele sempre foi mostrado como um cara muito inteligente ou ele era mais trapaceiro? É um meio termo. Porque eu já vi as duas formas aparecendo, né? É, o meio termo, na verdade. Nas primeiras histórias tem isso, né? Ele tá lá fazendo as mutretas dele pra conseguir o status de ser um cara que realmente manda bem. Sim, né? você comentou que na primeira história, na verdade, ele roubou a charada já resolvida, né? Então, por isso que eu tô perguntando. O problema é que ele é inteligente, mas ele nunca aceita ser derrotado, né? Intelectualmente. Sim. Aí que tá. Se ele vê que ele vai perder, ele vai dar um jeito pra virar o jogo. Meio Dick Vigarista, né? Que a gente fala que se ele tivesse corrido até o final, ele chegava primeiro. Mas não, ele para na frente de todo mundo, faz uma armadilha e perde. É meio isso mesmo. Uma coisa que eu gosto desse retorno dele em 65 é que a história abre com ele saindo da cadeia, mostrando que ele ficou esses quase 20 anos na cadeia mesmo. Legal. Inclusive, ele ganha um dinheirinho até do diretor da prisão lá, né? Pra ele continuar a vida dele tranquilamente, fazer uma nova vida e assim por diante. É engraçado pra caramba isso. Mas é legal que tem muita história que mostra isso como um problema que ele tem, né? Que ele é viciado em charadas, né? Sim. Tem umas épocas, nos anos 90 teve muito disso, 80, 90, teve muito dessa abordagem. Eu acho legal explorar isso. Nos anos 90, eu lembro de uma história curta que deve ser daquele Batman Chronicles, que é exatamente isso. Ele para de ficar viciado, ele começa a ter... Ele tá numa vibe meio serial killer, que ele mata um monte de gente e tal, e ele tá com aquelas parceiras dele, né? A Dúvida, a Enigma e tal, a Echo. Aí ele... chega uma hora que ele não aguenta e começa a deixar umas charadas. Tem uma que ele deixa até dentro do corpo do cara, ele não consegue se segurar. Não, essa história é sempre citada, né, como uma das melhores histórias dele. É bem curtinha, mas é muito boa. A gente tava falando da série dos anos 60. Outro dia eu tava gravando um vídeo com o pessoal e a gente lembrou sobre a série dos anos 70, o desenho animado dos anos 70, que ele aparece só na abertura. Vocês lembram disso? Que ele tá com uma roupa rosa esquisita? Ah, sim. Tinha alguma treta de que ele era usado no Super Amigos, aí fizeram o desenho animado do Batman, colocaram ele na abertura, mas não podiam usar. Aí eles mudaram a cor do uniforme pra uma rosa meio vermelho, sei lá, que era aquilo. E nunca mais apareceu, né? Tipo, deve ter dado um jeito de falar assim, muda a cor na abertura e não usa, beleza?
E deixa lá, né? Foda-se. Pois é. Porque no Super Amigos ele era da Legião do Mal, né? Às vezes. Sim. Eu conheço bastante o Charada por causa da Legião do Mal, né? Ele e o Espantalho, né? Inclusive ele aparece bastante no Justiça lá do Alex Ross lá por causa disso também. Sim, que é bem baseado, né? Nossa, e que é bonito, hein? Mais um paralelo, né, do Espantalho com o Charada. Não esperava isso, mas realmente eles têm uma trajetória meio similar, né? De certa maneira. Eu acho que talvez as poucas diferenças é porque o Espantalho aparece razoavelmente bastante não, né? Mas aparece de uma maneira razoável também na Era de Prata, né? E o Charada também aparece de uma maneira razoável na Era de Prata. E a Era de Prata é conhecida muito por esse lance de não ter muito desses vilões que eram muito maníacos e coisas nesse sentido, né? Mas se bem que o personagem começa a aparecer no período ali onde já o Batman não tava com tanto aquele excesso da Era de Prata, né? Já é o período que a Elipse Amarela começa a surgir muito também, e coisa nesse sentido. Eu acho que um paralelo que dá pra fazer entre ele e o Espantalho é que eles ressaltam características do Batman, né? Tipo, o Charada tem essa parada intelectual, né? Pô, uma história do Charada é uma forma fácil de você fazer uma história de detetive, porque ele vai ter que investigar as pistas, não tem jeito. Verdade. Inclusive, ele se torna um depois, né? Sim, e o Espantalho tem a questão do medo, né? Que também é uma outra característica, uma forma de você fazer o Batman pôr pra fora toda a motivação dele e tal. Sim, então verdade. são personagens que eles trazem características importantes do Batman à tona de uma forma simples. Isso é verdade, né? Por isso que eles são bem conhecidos dentro da galeria do Batman. Eu acho isso interessante. Eu prefiro ainda um pouco mais o Espantalho, mais por causa dessa questão do medo. Mas ainda assim, o Charada, ele é muito mais lembrado. Até por causa das mídias, né? Das séries, dos filmes, com esse sentido. Sim, com certeza. Eu acho que isso que você falou de preferir o Espantalho, até explorar o medo, falando de novo de The Batman, eu acho que ali ele vai explorar os dois, Pode né? ser. Porque ele parece ser bem sombrio, assim, né? Sim. Com aquele visual meio macabro, assim, dá uma agonia. Faz assim, sentido. Faz sentido. O lance do Espantalho, ele me dá um pouco de preguiça, porque sempre que ele aparece, você já sabe que ele vai cair o gás do medo e o Batman vai lembrar dos pais morrendo. Sempre. Eu gosto que às vezes eles fazem o Batman e até os outros, às vezes dá o gás do medo e fala, não, já adquiri imunidade, pronto. Isso quando não é outro vilão que usa o gás do Espantalho, Né? Foda-se o Espantalho. Isso. Mas hoje o programa é do Charada, não do Espantalho. Narcoses, não. Pois é, O Narcoses, grande vilão. não existe o gás da interrogação aqui. O Charada, a gente fala que ele demorou quase 20 anos pra voltar, mas ele demorou quase 20 anos pra ter destaque de novo, né? Porque o destaque foi na série, não no gibi, né? Isso é verdade. Só no pós-crise que ele foi começar a ter um bom destaque nos quadrinhos. O mesmo nos anos 70, conforme até o Carlos falou, 70, 80, é por causa de desenho animado também, né? Nos quadrinhos, realmente, eu confesso que... uma história que eu lembrei mais desse período aí é aquela que até o próprio Carlos destacou, né? Essas histórias onde todos os vilões querem matar o Batman, tem aquela história lá que até baseou depois aquele episódio do Animated Series, né? Quase eu peguei. Desse tem os vários vilões contando a história como quase mataram o Batman, coisa nesse sentido. Aí você tem uma edição focada ali no Charada falando a sua maneira de quase ter matado o Batman, ou de ter matado o Batman. É aquela edição que tem todos os vilões ao redor do túmulo, né? Isso, essa mesmo. Aí tem uma edição depois que a capa é o Charada segurando o capuz do Batman, assim. Eu lembro também, acho que é uma das últimas histórias pré-crise do Batman, que é aquela que o Huss libera todos os vilões. Isso, essa é boa. Acho que é Batman 400, Detective Comics 400, uma coisa assim. É alguma coisa assim, era uma edição comemorativa. Isso. E essa história é boa. Ela foi publicada que é uma Super Powers aqui no Brasil, né? De Abril. Com uma capa linda do Bill 520. Essa é legal. Essa nunca foi publicada, eu acho, no Brasil. Só foi publicada uma vez, se não me engano. Essa é uma história boa. Depois do pós-crise, né, aí que a gente tem a primeira mudança do Charada no pós-crise, não é numa história do Batman, é uma história do Questão, em 89, que é no The Question 26 e 27, que o Danny O'Neill dá uma mexida. O Charada tá de novo há anos preso. Anos não, tá preso há um tempo. Aí o Gordon vai lá na cadeia e fala, não, você tá liberado, não foi nada sério e tal. Eu acho que você devia desistir. O Charada tá achando que o Batman tá investigando o negócio dele. O Gordon, não, eu mesmo deduzi, não era nada, não era nenhum crime grave, você pode ir. E ele fala, eu acho que você devia até parar de usar esse nome, Edward Nigma. Eu achei que o seu nome de batismo aqui é Edward Nashton. E o Charada fica mó deprimido, esse arco todo. Ele é manipulado por uma maluca que finge que se apaixonou por ele. Ele é um loser total nessa história. Caramba. Eles trouxeram ele que nem o Tom King trouxe o Homem-Pipa, né? Tipo, pega esse vilão esquecido aqui e vamos dar uma brincada com ele. Eu acho que até pior, porque o Homem-Pipa é divertido, o Charada é deprimente mesmo, que eles mostram. Esse arco essa fase do Questão tem várias coisas que foram pro Batman depois, né? Até o Harold surgiu, grande personagem.
surgiram essas histórias. Não, logo no começo do Questão tem um arco que é nos anuais do Questão, o Arqueiro e o Batman com a Shiva, tinha muita coisa. Mas faz sentido, né? O Questão e o Charada. Faz um sentido, né? Faz. Inclusive, pra procurar essas histórias, procurar Riddler, Question, só aparecia, tipo, questões que o Charada levantou em alguma história. Tipo, não foi bem difícil achar essa merda. Não, como não é do Batman, realmente acaba sendo bem penoso você conseguir encontrar detalhes. Tanto é que você entra em todos esses guias aí que tem na internet e tudo mais, essa informação do Edward Nashton é difícil achar. Eu já vi em muitos lugares falando errado. Pois então. Eu tava falando até antes da gente gravar, eu lembro disso num daqueles formatinhos da Editora Abril que tinha quiz, com perguntas, tinha qual o verdadeiro nome do Charada? E aí tinha lá Edward Nashton e no gabarito eles explicavam, numa história do Questão, do Danny O'Neill, ele foi revelado que era um porque verdadeiro. Acho que essa história nem saiu no Brasil. 26 acho que é muito longe já. Não, eu dei uma pesquisada aqui, realmente, foi publicado até o número 18 e aí depois saiu a 37, né, que era daquela, que nem conta, né, na verdade, era aquelas revistas da Noite Mais Densa, que eles fizeram uma edição a mais dos cancelados. Então, revista não que saiu. Ressuscitou. Saíram só as 18 primeiras ali entre a mensalzinha do Batman e a mensal dos Caçadores depois. E naquele encadernado do Zen, Arte da Violência, saíram as 6 primeiras. Encadernado que flopou, infelizmente, né? Infelizmente, não queria tanto que saísse isso tudo. Pois é, né? Tinha que tentar de novo aí, hein, Panini. E aí depois acho que a história relevante é aquela da Cidade das Trevas, né? É Noite de Trevas, Cidade das Trevas? Uma parada assim, né? O nome da revista. Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas, que aqui eu lembro que saiu naquele formato americano da Editora Abril. Isso. E tava escrito A Charada Mortal na capa, assim, tipo, tentando monetizar em cima da piada mortal. E nossa, eu lembro quando eu li essa história, eu fiquei maluco, cara, porque ela é muito sinistra. Ela é muito, muito sinistra. E o Charada, na verdade, é só um jogador na parada, né? Ele é usado. A primeira aparição do Barbatos também, né? Sim, a primeira e única por décadas, né? Pois é, essa também depois sem usar direito o personagem. Mas é uma história que eu geralmente recomendo pra galera que quer ler. Tem gente que não gosta dessa história porque o Charada tá fazendo todo esse ritual de magia negra, não sei das quantas aí, né? Pra trazer o Barbatos, né? Mas eu acho que todo o lance dele ter essa veia meio demoníaca. O próprio cara fala, um dos capangas do Charada fala, né? Porra, eu nunca vi esse cara agir dessa maneira, tá parecendo pior que o Coringa. E você tem toda aquela cena que envolve o Charada ter colocado uma bolinha na bola. Nossa, é muito bizarro. Uma bola de ping-pong na garganta do bebê, né? Daí o Batman tem que fazer uma trascotomia pra tirar a parada. Aflição. Caraca, bicho. Então, é nessa história que a gente vê o Charada usar esse uniforme do chapéu de coco e do terninho, né? Do terno, que a gente viu na série 66. A partir daqui. Do Alan Grant, né? Essa história? Não tenho certeza. Não é Alan Grant, Peter não. Milligan. Peter Milligan, bem no começo. Isso. E o desenho... Quem que faz o desenho? Agora eu não lembro. Puta, é um nome mó difícil. Puta, cara, eu não sei falar o nome dele. Mas Dwyer, não sei, eu não sei falar. Eu não sei. Mas o desenho, tanto o roteiro quanto o desenho, eles destacam muito, assim, de uma maneira tensa as mortes, assim, sabe? Tem uma hora que a gente vê lá um cara sendo enforcado, lá que você vê a língua pra fora, assim, do cara e tudo mais. É um negócio O traço é mais... Ele puxa mais pro sombrio, né? Eu acho que isso também deixa bem mais macabro. Pô, uma das capas ali, tipo, mó, tensa, com um monte de... É do Mignola, né, as capas. Morto ali. Então as capas já impactam. Então, porra. É uma HQ com um pezinho ali no Vértigo, né, da época que tava começando. Sim, verdade. E só pro ouvinte que não conhece a história, basicamente é o seguinte, o Charada começa a fazer desafios pro Batman, né, tipo, começa a fazer manipular o Batman pra agir de certa forma, e aí ele encontra vários desafios no caminho, vai seguindo, vai resolvendo eles, e no final, na verdade, o Charada queria que o Batman fizesse um ritual satânico pra invocar o demônio Barbatos, que era uma antiga entidade de Gotham City. E aí, tipo, quando o Batman descobre, ele percebe tudo, ele faz aquelas partes de círculo, eu não lembro de detalhes, eu lembro que faz coisa, círculo de sal, essas coisas assim, e ele chega a cortar a garganta de um bebê, era tipo, você tinha que cortar a garganta de um bebê no ritual, e o jeito que o Charada fez foi exatamente colocando uma bolinha de ping-pong na garganta de um bebê, e o Batman teve que salvar ele, e o jeito foi cortando a garganta dele. Então é muito louco. É muito louco essa história. Né? Essa história, ela foi, com o Carlos falou, né, que foi publicada na terceira série, lá no formato americano da Editora Abril. Mais pra frente ela deve ser publicada pela Editora Panini na saga do Batman. Mas é uma história que vale muito a pena ler. Realmente é interessante nesse aspecto, assim, de mostrar o Charada dessa maneira e até então nunca vista antes. Mas eu acho interessante esse negócio do sobrenatural, porque o Charada, ele gosta das charadas e tal, mas tem o negócio dele ser o cara que quer conhecer tudo, né? Justamente pra poder entrar num jogo de charada, né? O negócio, a vibe dele de pesquisador, de querer ser o sabe-tudo, encaixa
encaixa bem aí. Isso é verdade. E depois dessa a gente vai pra onde? Já vai pra aquela fase da queda do morcego e tudo mais, que é quando ele é usado de novo direito? Acho que é por aí, que aí ele começa bem mais constante, né? É difícil passar um ano sem ele, né? Ele pode não ser nenhuma história marcante, nada, mas ele aparece. Mas ele está sempre aparecendo. Né? Eu lembro de uma sempre. que eu gosto muito, que já é já na época do terremoto, que é quando o Robin vai pra Keystone City, e aí ele e o Wally enfrentam o Charada e o Capitão Boomerang, e aí legal. a gente vê o negócio do desafio intelectual, né? Porque o Flash pega todas as charadas, né? Sim. Em super velocidade e não consegue deduzir nenhuma, né? Mesmo elas sendo fáceis, que o Robin até falar, acho que ele desceu o nível por causa sua, né? Essa fase dos anos 90 eu lembro realmente um pouco mais por causa da queda do morcego, quando ele acabou recebendo o veneno lá do... Isso que eu ia lembrar, pô, mesmo, Charada bombadaço com colã de interrogações. Nossa, cara. Lutando contra o Batman de velho. igual pra igual ali. Porra. Ah, mano. E em paralelo, na série animada aparecendo bastante também, que era onde ele tinha Sim. a voz do John Glover, o cara que mais interpretou vilão da DC Comics, né? Informações que só o Bud traz pra você. Era o Lionel Luthor, o pai do Dr. Sim, Silvana, o Homem verdade. esse Furolônico do cara. Batman e Robin. Meu Deus. Ele Ele faz tá muito muito vilão. bom. Ele tá muito bom no Batman Animated Series. Eu lembro de uns episódios que, tipo, mexia com a cabeça do Batman, colocar ele no labirinto virtual. Tinha umas coisas assim. Era Labirinto muito Minotauro. louco. Isso, ele não é esse episódio que acaba com o Charada meio lobotomizado, assim? É o próximo, né, que é da realidade virtual lá, se eu não tô enganado. Que daí o Batman tem que entrar num videogame e tudo mais lá, né? Daí o Charada fica meio bizarro. Mas é interessante que o Charada também ele vai mudando, né? Primeiro no Animated Series, ele tem quantos episódios? Tem uns 2, 3? Eu lembro das primeiras temporadas que ele tem 2 episódios, que é esse do Labirinto Minotauro e depois da realidade virtual. Aí acho que tem mais um, se eu não tô enganado. Não tem mais um que ele vira detetive? Pode ser. Eu acho que tinha mais um, realmente. Pra daí, na próxima fase lá do Animated Series, ele ficar realmente com o colã de ponto de interrogação lá, né? Que eu não lembro de um episódio que ele apareça demais, assim, nessa fase. Acho que não, né? E fica bem careca, feio. né? É bem feio esse visual. Eu acho que ele não é pelo uniforme, ele careca, o formato do corpo, acho que incomoda mais do que a roupa em si. Eu acho que o primeiro é mais seguindo o visual da série dos anos 60 e o segundo tentou trazer Jim Carrey, só que ficou esquisito. Pode ser. Eu vou dizer que a maioria desses Não, com segundos certeza, eu acho visuais que eu não trouxe o gosto. Jim Carrey. Tem alguns legais no segundo. Não, assim, eu prefiro a maioria dos antigos, mas tem uns que ficam interessantes. Espantalho. E eu acho que também ainda é mais... Sim, o Fantástico Espantalho. é bom. A Mulher Gato Com mesmo, eu certeza, prefiro o Espantalho. primeiro. Nossa, eu não gosto desse espantalho. A Mulher Gato mesmo, eu prefiro o primeiro, mas eu achei interessante o segundo O visual segundo dela é mais também. bonito da Mulher Gata, acho que talvez seja o único que eu acho isso. Mas, ó, Eu acho ela meio esquisita. mas vocês estão falando de charada animado, vocês têm que lembrar do charada do The Batman. Meu Deus, animado. então Marilyn Manson. Nossa. É o Marilyn Manson. E a voz não é o cara que fazia o Fred Krueger? É o Robert Englund. Pô, mas esse episódio do Charada é bom, esse do The Batman. Eu sei que vocês não gostam dessa animação, mas Eu vou te falar que eu não lembro. Eu tenho que assistir de novo esse desenho. é legal, porque primeiro aparece o Mestre das Pistas, né, na animação. Gordão, né? Isso, O Mestre das exatamente. Pistas eu lembro de gostar do É episódio. verdade. O Mestre das Pistas era um cara de um programa de pistas na TV, né? Ele era o mestre das pistas. E aí ele ficava Isso. lá. É. Eu achei uma sacada No muito boa. Batwoman usa do mesmo jeito. Mas é uma sacada verdade. boa, cara. Eu gostei. Aí mais pra frente que aparece Charada aí, que realmente parece o Marilyn Manson. Daí. E ele faz o Batman ter que pensar bastante, se realmente ele é aquele duelo de inteligência. É um episódio legal, eu gosto desse. Os roteiros desse desenho não eram ruins, eram os visuais que eram muito feios. É, o visual lá da galera da mesma animação do Jack Chan, né? É verdade. Era o Joey Madureira. É verdade. Mas realmente, os roteiros do The Batman são bacanas. Vocês têm que assistir, vocês aí. Que vocês não gostam. Eu confesso que eu quero dar uma chance, né? Eu acho que de repente hoje, com uma outra cabeça, um pouco Sim. mais velho. Acho É que na dá época, pra ver. ter terminado o Universo Animated pra começar isso foi frustrante mesmo. Nossa. Foi demais. Mas, foi ó, se muito vocês frustrante. estão achando estranho, o cara que fazia o Fred Krueger fazer a voz do Charada, o Charada já teve a voz do Weird Al Yankovic, num curta-metragem daquele Destination Shorts, sabe? Sim. Teve um que ele fez, tipo, ficou fazendo várias perguntas pro... O Fred Krueger gosta de fazer vilão de verde, ele fez o Abutre na Marvel. No desenho animado do Homem-Aranha? É, no espetacular Homem-Aranha. Ah, no espetacular Homem-Aranha, olha aí.
E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros e mansoneiras eternizados hoje são Giovana Zade Teixeira Paz, Fabiano Jabur Ceci, Luiz Eduardo de Novaes e Mozart Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Mas a gente falou do charada do Jim Carrey, eu acho que a gente não pode passar já pra The Batman sem falar antes disso, porque, pô, é um ícone da cultura pop, cara. Esse é mais um que eu ainda vejo realmente, que nem a gente falou, a gente vê os adesivos do charada nos caminhões e tal. O charada do Jim Carrey é muito referenciado ainda em coisa assim. Até porque é um filme ruim que a única coisa que te marca é ele, né? Eu lembro que o Jim Carrey naquela época, nos anos 90, tava fazendo muito sucesso, né? Com Ace Ventura e... Sim, É, vários... tudo na sequência. Pois é, então, aí ele foi lá fazer Pô, o charada, era doente, chamou muita atenção do público também, né? E eu acho que o Jim Carrey, ele pegou muito do que é o Frank Gorshin no... Total, ele não 66. interpretou o charada, ele interpretou o Frank Gorshin. Pois é. O que é um acerto enorme, né, cara? Sim, por isso funcionou, né? Se você pega o primeiro episódio lá, até que que o Bud mencionou até, você vai ver que é muito parecido, assim, então faz sentido. Agora, é um charada, assim, que ele, como posso dizer, assim... O visual dele, ele é marcante, assim, mas eu não diria que é o meu favorito. O problema é pra onde vai, né? Aquele negócio do aparelho que pega as memórias. Ah, não, a origem é um idiota. Não. Isso aí, puta merda, bobo, cara. né? Isso é horroroso demais. Aquele uniforme prateado no final, meu Deus do céu. Eu concordo com o Fábio, assim, tipo, ele tá longe, na verdade, pra mim, de ser o meu favorito, mas ele, ao mesmo tempo, ele consegue ser extremamente marcante, aquele colhão. E não só por isso, é porque ele fazia aquelas caras e bocas, Sim. né? E como que ele sempre faz, né? Não é exclusividade desse filme, mas que não tem como você não, sabe, enxergar e ficar caralho, velho, e não lembrar disso. E é como o Fábio falou, né? Ele fazia todos os trejeitos que o Gorshin fazia. Então, isso que eu tava pensando. Eu não sei se quando fizeram o casting dele, alguém associou ele ao Gorshin, mas o Jim Carrey, misturar essa comédia física que o Jim Carrey fazia, né? Ele fazia muitas caras e bocas, coisa com o corpo e tal. Fazer o cara que tem essa parada imitar o Frank Gorshin foi um acerto muito grande, tipo, tanto que é o que funciona ali, né? O Joe Schumacher fala que só conhecia a série, né? Então faz sentido. Faz sentido. Porra, total, é verdade. E outra coisa, o Jim Carrey, mesmo que nessa época não fosse conhecido, acho que pro grande público, da qualidade real dele como ator sem ser em comédia... Ator dramático, né? Ele consegue entrar na mente de outra pessoa, saca? Porque, tanto que tem até um documentário com ele que ele foi fazer um papel de um outro ator e ele entrou naquilo e não conseguia sair. É meio desesperador a parada. Então, eu acho que ele, por mais que fala, pô, mas tá falando isso com essa porcaria desse filme, mas eu acho que tem a ver, tá ligado? Eu acho que ele entrou ali. Jim Carrey tava bem, cara. Se tinha uma coisa bem naquele filme, é Jim Carrey. Sim. Eu acho que ele foi o que melhor pegou qual que era a proposta do ritmo do filme. Talvez, inclusive, o ritmo do filme foi por causa dele, né? Ele que puxou. E ele, cara, ele deu de si um negócio, tipo, ele conseguiu tirar leite de pedra, assim, naquele filme. Ao contrário do que o Tommy Lee Jones acha. O Tommy Lee Jones tava puto. e também o Schumacher virava pra ele e falava, só segue o Jim e pronto. E ele seguiu, né? Porque ele faz um Jim Carrey ruim, né? Ele imita mas totalmente. Também. Nossa senhora. O Tommy Lee Jones falou, acho que foi o Jim Carrey que contou, né? Que o Tommy Lee Jones odiava o Jim Carrey. Sim. Sim, odeia. No podcast que a gente fez sobre os filmes do Schumacher, a gente conta umas paradas
dessa. Tem um lance de que o Jim Carrey ia raspar a cabeça com uma interrogação, mas nessa época ele tava lutando na justiça pela guarda do filho. Aí ele falou, cara, eu não vou aparecer no tribunal pra procurar a guarda do meu filho com a cabeça raspada com uma interrogação. Eu não vou conseguir nada, né? Aí ele desencanou, pintou de vermelho e pronto. E por causa do filme, o Charada começou a aparecer muito mais nos gibis nessa época, né? Eu lembro que era moda nesse período ter um especial, né, de cada um dos vilões ou aliados que aparecem no filme, depois tem alguma coisa com origem e tal, e aí o Charada virou festa, né? Tem até uma história nessa época, ali na época do começo dos anos 90, teve o ano 1 ali no final dos anos 80, né, e no começo dos anos 90 teve aquelas 4 histórias dos vilões lá nos primeiros anos, né, que é o encadenado Four of a Kind, se eu não tô enganado. Tem a Era Venenosa, Morcego Humano, não sei qual que é o outro, e o Charada daí, né, que daí do Charada eles vão repassando a origem, trazendo um pouco da Era de Ouro e trazendo mais alguns detalhes do primeiro encontro do Batman com o Charada. Provavelmente o outro é o Duas Caras, né? Cara, pode ser. Não acho que não é o Duas Caras. Não é aquele que tem a história do Neil Gaiman? Não, esse, eu conferi, não é esse. Esse é o outro até. Porque esse tem a do Charada também. Tem o Charada. Das origens dos vilões DC, né? Essa é uma origem muito boa. Acho que é a mais completa dele até hoje. Pois é. Mas essa história ela foi publicada naqueles anuais, né? Detective Comics, do Batman e etc. Depois que eles colocaram... na época do Zero Hora e tal. Isso, exatamente. Daí eu lembro que do Morcego Humano da Era Venenosa foi lançado no Brasil. A do Charada e desse outro personagem... Acho que era o Sr. Frio, o outro. Isso, acho que é o Sr. Frio. Que daí essas histórias são inéditas no Brasil. E tem muita gente que fala, pô, essas histórias valem a pena. São histórias interessantes. Eu não digo que são o supra-sumo envolvendo os personagens, mas são interessantes, assim, por recontar a origem. Da Era e do Morcego Humano eu lembro de gostar delas. Não são fodas, assim, são legais. São histórias mais sérias, assim, né? Pra complementar esses primeiros anos, né? Aí teve a origem do Coringa também, nesse período. Teve a do Duas Caras, com aquela história do anual também lá, que é muito boa. Então eles trazem essas outras origens pra complementar esse... É interessante isso na época, né? Porque se a gente parar pra pensar, o Batman teve a origem dele pós-crise e os vilões continuaram a aparecer sem origem, né? Sim, exatamente. É verdade. Aquelas confusões, né? Que os caras começam e voltam, mas não começam tudo. É o que a gente falou no podcast do Longo Dia das Bruxas, né? Que se passa no começo da carreira e todos os vilões já têm uma carreira no crime. Já tem relacionamento entre eles, né? O Charada mesmo tá lá e tem aquele spin-off com a Mulher Gato que ele tá bizarro, ele tá um anão tarado, né? Sim. É que tem esse negócio de romance com a Mulher Gato que eu não sei exatamente onde teve, que aí vez por outra alguém lembra. No Reino da Manhã eles usam isso. Eu acho que é da série dos anos 60 que eles agiam muito juntos, assim, e aí acabou aparecendo. Teve aquele especial de aniversário da série 66 que os únicos vilões que apareciam, né, os atores, eram o Charada e a Mulher Gato. É verdade. E eles estavam de casal mesmo. Então, acho que são dois personagens que os atores ficaram muito bem no papel, né? Assim, o César Romero também, mas o César Romero era o Coringa. O Coringa é sempre agente do caos, né? Não tem jeito. Mas que mais que tem, então? Maque mais. Agora a gente chega naquela parte triste, né? Ao longo do Dia das Bruxas a gente já falou bastante que é o interessante lá, que eu acho que é um dos primeiros lugares a mostrar ele mais como um detetive, né? Teve o episódio da série animada, né? Mas no Longo do Dia das Bruxas em paralelo também. Mas aí entra nos anos 2000. Poxa. Silêncio. Silêncio. Não tem como, né? Não é o silêncio o vilão, é ele mais. Nossa. Ele que é o grande vilão. Mas tem que citar silêncio. É obrigatório citar silêncio numa história. Não pode ter sobre o Charada. Então, citamos. E aí era o Charada com câncer, era no cérebro, né? Isso, Aí ele acha um poço de Lázaro, aí durante a cura lá que dá aquela fúria e tal, o cérebro dele também funciona melhor e ele deduz na hora que o Batman é o Bruce Wayne. Sim. Aí ele vai atrás do Tommy Elliot pra financiar aí que o Tommy vira silêncio, o Charada conta pra ele, babá, e acaba naquelas lorotas de sempre que o vilão sabe a identidade secreta e não conta pra ninguém, né? Sim, e depois ele esquece, não lembro nem como, acho que a gente chega lá, calma, que depois dessa treta toda com o silêncio, tem uma treta entre eles que envolve o Prometheus, lembra? Por que o Um fica caçando o outro. Tem uma história aí no meio que eu
acho bizarra, que é uma história que mostra o Coringa. É uma história do Coringa, na verdade, que o Charada revela que ele viu a esposa do Coringa, antes dele virar Coringa, ser morta por mafiosos. E conta pro Coringa quem que matou a esposa dele. Sim, então, essa fase aí do Batman Gotham Knights é horrível. É um gibi que começou tão bem, aí entre esse roteirista que eu não lembro o nome, fica muito ruim. Acho que é a J Libre, uma coisa assim. Isso é linda, né, cara? A arte era tão bonita. Nossa, mas é muito ruim. Mas é tudo parte desse arco, porque o Charada tenta convencer os vilões a ficar do lado dele contra o silêncio. Por isso que ele vai atrás do Coringa. Nossa. Aí ele tira do cu essa informação que ele nunca mais tinha lembrado, né? Nossa, é muito escroto, né? Não era vizinho seu, né? Basicamente foi isso, né? Porra! Sim. Tem uma história aqui, só pra gente achar uma coisa boa desse período do Charada, que foi publicada bem na época do Silêncio, mas que era do Ed Brubaker, Detective Comics, que era o Corpo de Delito, onde... eu lembro dessa história. É uma história mais do Duas Caras, o grande vilão, mas basicamente reúne todos os vilões e tem o... Eu esqueci o nome do personagem, mas era o segundo Duas Caras, basicamente, que foi reformulado pelo Ed Brubaker, que daí tá caçando todos os personagens que tentaram matar ele. E o Charada é um desses personagens também aí, né? É uma história bacaninha. Não é do Harvey Kent? Não, quase esse. Cara, eu esqueci o nome dele agora. Não vou conseguir lembrar. Mas ele é reformulado pelo Ed Brubaker e acaba virando um novo vilão. E é uma história que ela foi publicada só nas mensais do Batman, da editora Panini, mas que ela tinha capas até do Tim Sale. É uma história bem bacaninha. É uma das poucas coisas boas do Charada nessa época. Eu dei uma pesquisada aqui e achei no YouTube um vídeo muito bom sobre essa história aqui de um canal Caverna do Morcego. Corpo de Delito, uma história do Batman que você precisa ler aqui, de maio de 2018. Recomendo vocês irem atrás. Exatamente. É uma boa história, fica a dica. E aí acho que a gente vai pra Crise Infinita, que eu acho muito engraçado, né? Que ele não tem participação nenhuma, mas ele leva uma puta porrada da Cavaleira Andante na cabeça e isso vira desculpa pro Paul Dini na Juliano fazer o que ele já tinha feito na série animada, né? Transformar o Charada em bonzinho e detetive. Não, calma. É uma fase muito legal. Calma. Não tem antes aquela fase que ele tatua uma interrogação no pescoço, ele fica todo andrógeno e tal? Infelizmente tem a fase do Charada gatinho do Judy Winnick. Essa que o Roberto ama. Eu até esqueço que ela existe, que ele usa ele assim tanto no Batman quanto no Arqueiro Verde. É horrível. É horrível, cara. E era tipo a grande reformulação, né, cara? Meu Deus. Nossa, mano. Por quê, né? Um abraço pra nossa amiga Paloma, que ia participar hoje, teve problemas técnicos e que tem tatuado uma capa dessa fase no braço. Ela gosta, então. Paloma, é verdade. E a gente traça outro paralelo com o Espantalho aí, né? Porque o Judy Winnick, na mesma época, estragou o Espantalho também, transformando ele num monstro, né? Os personagens... Nossa. Olha aí, de novo, Charada e o Espantalho nos paralelos, né, cara? Os vilões ficam avulsos, aí a galera vai lá, vamos transformar ele em um monstro e ao mesmo tempo o Charada em emo, ou seja lá o que for ele foi transformado. É isso mesmo, né? Não, ele era pra ser um cara sofisticado e tal, só que foi do nada, ficou muito esquisito, cara. Mas e voltou isso ao normal foi antes, do nada né? também, né? Mas isso foi antes dele ter uma porrada na cabeça? Foi antes. Porque eu lembro que tinha uma história, tinha uma explicaçãozinha no canon, mas eu não lembro ele quer mudar o estilo dele, porque aí ele já tinha fugido de Gotham, né? Ele sai de Gotham, por isso que acho que ele aparece com esse visual no Batman primeiro, mas aí ele já sai, é por isso que ele enfrenta o Arqueiro Verde, porque ele não quer mais ficar em Gotham, porque os vilões estão tudo contra ele. Né? Mas não é depois disso que ele meio que perde a memória e vira mendigo e tal? Não. Isso é antes. Nossa, eu nem lembro. Não, ele não perde a memória e vira mendigo, ele fica na sarjeta porque ele tá fugindo dos vilões em Gotham. Nossa, ele não chega a perder a memória. É muita bagunça isso aí. Esse período é muito bosta. Mas aí, no fim das contas, chega a Cavaleira Andante e resolve o problema aqui, dando uma porrada na cabeça dele, deixando ele catatônico. Mereceu. Aí em 2010 que tem essa fase que eu acho que é a fase que eu mais gosto do Charada. Aí ele detetive querendo mostrar que é mais esperto que o Batman. Eu adoro essa fase, cara. É muito bom, porque ele realmente tá fazendo bem, é quase como se ele tivesse duas personalidades. E aí ele esqueceu que era ruim, né? Aí ele realmente faz tudo legal. Ele ajuda o Gordon, às vezes contrata ele. É mó legal essa fase. Sim, é bem legal. Eu adorava o chat que ele tinha com o Batman e o Detetive Chimp, cara. Era maravilhoso isso, cara. E essa fase também mostra um pouco aquela coisa que a gente falou antes, de que ele é muito inteligente, mas às vezes ele é atrapalhado, porque o Batman vivia dando uma manipulada, ele sabendo que ele não ia acertar, sabe? Tipo, ele não vai adivinhar isso aqui, então deixa ele lá perdendo tempo, que eu vou atrás da pista verdadeira, né? Só que às vezes o Charada surpreendia, né? Sim, muitas vezes ele passou na frente do Batman e o Batman manipulava ele também, tipo, ele era um detetive particular, então ele só
tava nos casos que ele era contratado. E às vezes o Batman via que ia precisar da ajuda dele e provocava pra mostrar que era mais inteligente, aí o Charada resolvia o caso de graça. O legal dessa fase aí é que o Paul Dini explorou o Charada não só na revista da Detective Comics, mas nas ramificações também, né? Sereias de Gotham e assim por diante. O Charada apareceu bastante lá também sendo detetive, né? Ah, ele na Sereias de Gotham tá legal. Ele basicamente reúne as sereias, né? As sereias existem por causa dele. É verdade. Sim. É verdade. É uma fase muito boa, realmente. É um Charada... Eu só não lembro como é que ele voltou a ser vilão, mas... Eu falei 2010, é 2006 que começa essa fase, é em 2010 que ela acaba, que já o Bruce já tava dado como morto, e aí tem um ataque a uma festa beneficente lá das empresas Wayne, e ele é pego na explosão, bateu a cabeça, voltou ao velho eu, ponto. Adivinha quem escreveu essa história horrível dessa fase? Tony Daniel. Tony Daniel. Tá. Mas ele volta sabendo a identidade do Batman? Não, ele volta sem algumas memórias, e é... Magicamente não, né? E é muito escroto, porque ele levanta dos escombros e eu estou de volta. Muito babaca. Não, é horrível. Essa fase é muito bosta. ruim, cara. Quando ele é atingido pela explosão, ele tá seguindo a Menina Gato. Lembra desse personagem maravilhoso e marcante? Sim, lembro. Criação de quem? Tony Daniel. É tudo Tony Daniel. O Tony Daniel tinha uma... O Tony Daniel. O Charada tinha uma filha nessa fase, não tinha? Que era a mini Charada também? Enigma? Não, Enigma. a Enigma era da... Acho que ela vem da Terra 3. Terra 3, olha. Se não me engano. Não tenho certeza Não. absoluta. Tinha... Porque tinha o Talon e mais uma que vinha da Terra 3 nos Titãs. A filha do Coringa era do Ela Dente, então eu acredito que deve ser a filha do Charada, que era da Terra 3. Não tenho certeza absoluta, não vou falar também. Na verdade, assim, tem uma Enigma que era amiga da Duela Dente, o que faz a gente achar que ela era da Terra 3. Essa que foi dos Titãs. Tá. Mas a Enigma continua sendo filha do Charada. É que depois aparece outra Enigma, que é do universo de Antimatéria, que é a outra versão da Terra 3. Aí é uma bagunça do inferno. Eles usam essa personagem na série da Batwoman. Então, aí, cara, quando começa a querer explicar o que é Terra 3 e o que é Terra do universo de Antimatéria, a gente pode fazer 10 podcasts aqui só sobre isso. Né? É o mesmo conceito, só que não é e os próprios roteiristas confundem. É isso. Ótimo resumo, Carlos. É isso. Mas o pior de tudo isso é que o Tony Daniel estraga um negócio que tava mó legal e eu não lembro do Charada ser usado nesse intervalo de 1 ano até os 952. Não, depois ele aparece no 952. Então, ele não aparece no universo antes, né? Estragaram o negócio por nada. O Charada vai voltar o quê? Só em Terra Zero? Terra Zero? Eu acho que ele deve aparecer em alguma outra história, mas ele sabe aparece... que não usam pra nada, né? Ele aparece na primeira história do Batman 952, fugindo do Arkham com uma interrogação na cabeça, igual o que o Jim Carrey queria fazer. Nossa, é horrível. E pode crer. E aí que tem outra mudança de nome, né? Porque nos 952 ele passa a ser do Enigma com Y. Olha aí. Aquela primeira história do Snyder mesmo, que tem uma cameo de vários... Isso, que todo mundo ignora totalmente aqueles visuais depois. Mas eu acho que o nome Enigma com Y será? Eles só citam no ano 0, eu acho. No ano 0, entendi. Mas tem alguma explicação? Não, só mudaram e foda-se. Eles zeraram a cronologia. Na verdade, essa primeira história aí, o Snyder, na verdade, a DC, como todo, não sabia exatamente se ia seguir o que era de antes, ia voltar tudo do zero e etc, né? Eu acho que até tanto que a origem do Batman e dos outros personagens, eles só estipularam bem depois que eles iam refazer, né? Sim. Mas o Snyder, eu já vi uma entrevista dele lá no podcast do Kevin Smith, que ele conta que ele... Eu até citei isso em algum podcast, que ele não queria zerar, mas aí chegaram pra ele e falaram assim, olha, a gente já zerou algumas coisas, a origem do ano 1 já não faz sentido por causa da Mulher Gato, então faz o seguinte, cara, começa do zero, porque é uma forma de você não interferir naquele trabalho que já não faz mais sentido, e pronto. Aí o Snyder se empolgou e começou aquela loucura. A única coisa certa que ele quis fazer nessa fase é de se falou não. Mas é porque depois eu vi que os outros roteiristas, principalmente a Gail Simone, tinham decidido entre eles que o Batman, eles iam meio que tentar ignorar o 952 e fazer só o que tipo, a DC tinha mandado. Mas é muito claro isso no gibi, você sente isso. No começo depois vai ficando aquela loucura, né? Porque daí não sabe quem que é que Robin... cada um faz uma coisa, né? Nossa senhora. É uma zona, né? Essas primeiras edições já era uma zona, tem uma fuga do Arkham tanto no Detective quanto no Batman. Sim. Na primeira edição das duas.
Fugas diferentes, né? Que estão mostrando de outro ponto de vista. O Batman tinha 4 revistas, Dark Knight, O Batman... Dark Knight veio um pouco depois, né? Demora depois um pouquinho. tem Detective Comics, Batman e tem a Batman e Robin, né? Então, enfim... Mas o Batman sempre tem muita revista. Desde os anos então- 90 virou festa. Essa fase aí só não tinha um editor centralizando tudo mesmo. E que até hoje é meio que isso, Não né? tem, né? Desde o Daniel Neal Não não tem. Né? tem. Desde o Daniel, exatamente. Hoje tem um cara lá que tá tentando comandar as paradas que ele até faz uns negócios, tanto que eles fizeram essa saga do Sheer State, não sei mais o que aí, né? Não tá fazendo Mas- bom serviço, né? Então, ele não é o Daniel Neal, né? Então, daí não... é difícil. Não, mas agora eu vou te falar que agora as mensagens do Batman dá pra perceber que tem uma tentativa ali. Sim, então. De vez em quando tem uma minissérie, alguma coisa que não faz o menor sentido naquele momento, tipo a dos Robins que tá Não, rolando agora. elas estão bem ligadas. Eu falei de não estar fazendo bom serviço porque o arco do Fear State é ruim. Mas elas estão bem interligadas. Então, de forma bem geral, organizadas. tá funcionando bem mesmo. Sim. Mas eu acho que então, depois o Charada é só no 0 mesmo, daí que ele se destaca, né? Que realmente é o... Que talvez seja a primeira história que ele é o grande vilão, né? Sim. Como assim? E silêncio? Ele é o grande vilão só de história ruim, né? Cacete! Até a gente deixou passar, mas a animação do Silêncio, eu acho que o Charada é usado melhor lá do que no quadrinho. Eu vou dar um spoiler. Vai lá. Ele é o silêncio. Exato. Tchan, Não tchan, tem tchan. como Muito mais silêncio. interessante, pô. Sim, faz muito mais sentido. Ela fica melhor com isso. O que não é bem um amigo melhor. do Batman que surgiu em uma única história e nunca mais é citado? O Tommy tirando Elliott quando ele tá lá aparece? pra despistar a gente que conhece a Isso. história, mas na hora H o silêncio é o charada. Bom. Acaba sendo melhor o negócio. Mas aí, ano 0, vocês gostam? Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu pulei quase tudo do 952, eu não li ano zero O inteiro ano até hoje. zero, eles pegam o charada, descaracteriza todo, né? O charada vira... Ou ele é o mistério na Marvel ou o Arcade, né? Porque ele faz um jogo gigante e tal. Deixa de ser o charada com isso. Não, mas pra ser justo, é um momento no qual, ok fazer isso, porque realmente era o que tava fazendo a cronologia começando do zero, né? Ah, não, tudo bem, mas então faz com outro personagem, não um cara que chama charada e que não tem charada na Mas aí você tá exigindo muito do Snyder, cara. Só o charada não ser da Corte das Cores, a gente já devia agradecer, né? E eu acho que o maior problema do Snyder ter feito isso é que ele falou, pô, vou usar o charada, deixa eu ler algumas histórias marcantes. Aí ele descobriu o Barbatos. E aí fudeu. Aí fudeu tudo, cara. Porque aí ele não só cagou o personagem que tava quietinho na dele ali, como ele... O Morrison tinha usado o Barbatos, então, né? Mas... E ele esquece o Morrison, né? Mas, recentemente eu reli ano 0. O Snyder, na verdade, ele tenta fazer uma junção de era de ouro, era de prata, era de bronze, coisas... Ano 1, exatamente, pra contar toda essa história, né? Por isso que você tem vários easter eggs e coisas nesse sentido. O Charada, tem até uns momentos que eu acho interessante, quando, por exemplo, naquela terra de ninguém que a gente vê lá que existe, ele desafiando algumas pessoas, né? Quem trouxer uma charada pra mim e eu conseguir resolver, eu vou liberar vocês. Eu acho até interessante esses momentos, assim. Por mais que eu ache que esse negócio de fazer vilões conhecidos já no começo de carreira do Batman, Primeiro eu prefiro ataque, né? O cara destruiu a cidade, né? Caralho. Pois é, então, eu acho demais. Eu acho que tinha que ser primeiro só, no máximo, corrupção, talvez o Coringa aparecendo. Mas. Então, parte da graça sempre foi que no começo era máfia e os vilões começaram a aparecer aos poucos, também né? acho. Sim. Até na Era de Ouro era assim, não. né? Sim, vai aparecendo. O ano 2 sempre é conhecido como a chegada da galera mais responsa aí. Exatamente, né? Então, eu não sei, eu realmente acho meio estranho isso. Mas, de qualquer maneira, tem alguns momentos interessantes e não é de todo mal, mas ainda assim tem seus poréns, assim, que eu acho que 12 meses você acompanhando essa parada toda deve ter sido dose na época. Eu não lembro de cabeça, porque eu acompanho os 952 nessa época aí, mas, cara, eu realmente, sei lá, minha memória me falha nesse momento. É porque não é marcante, Fábio. Pode ser. É por isso. Eu li recentemente, mas mesmo lendo assim de uma vez é cansativo pra cacete. Então, é porque diferente do ano 1, que é 4 edições, se você condensa ali um ano naquilo, você tem que ter em 12 meses. E a Marsaga é dividida em 3 partes, né? Então esse que é o problema também daí. Ele quer contar coisa demais ali, né?
Então, esse que é o... Que zero é esse que tem tanta coisa assim? Eu acho que ela é uma história ruim pra mim, mas ela sempre vai ter uma importância histórica pro Charada, que é a história que ele é o vilão, ponto. Sim, Porque o Silêncio a gente brinca, mas realmente a gente vai ver o Charada como vilão na última edição, né? Sim, é pra ser o twist só, né? Não necessariamente o cara que tá lá presente, né? E é engraçado que ele é o vilão aqui, mas ele não tem mais nenhuma participação digna de nota, né? Nos 952 depois. Eu não me lembro nos 952. Ele aparece o quê? Aquela saga futura lá? Tem uma ediçãozinha rapidinha lá que tem. Oh, meu Deus, como que era? Future's End? Future's End, nem lembro disso. Fim dos tempos, uma coisa assim. Não lembro. Aí tem uma ediçãozinha do Batman lá que o Scott Snyder escreve, que daí ele aparece lá e faz inclusive referência ao Ano Zero. O Ano Zero seria bem citado nas histórias do 952, né? Seria realmente, entre aspas, o marco zero de Gotham City. Né? Eles fazem até os tie-in com os outros títulos, né? Sim, o John Stewart, Mariner indo ajudar em Gotham, tem um monte de coisa assim. Sim, uma mega saga gigantesca pro universo DC como um todo, praticamente. Então, enfim, é uma saga importante, mas ela é cansativa, isso tem que admitir. E nessa época o Charada brilhou na TV de novo, né, com a série Gotham, que é aquela série que é ruim, mas os vilões são ótimos, e o Charada era um dos melhores deles. Sim, isso é verdade. Inclusive, ele se torna um Charada, não é no final, né? Durante, acho que... ele é o que tem o melhor desenvolvimento, né? Porque ele é o legista, né, da polícia. Sim. Uhum. Ele é mó bobão e tal, e ele tem uma dupla personalidade que vai tomando aos poucos, aí ele vira um serial killer, né? Mas é muito bem desenvolvido e é legal que ele pega esse lado intelectual, né? Que ele tem que desafiar alguém inteligente, e não é o Bruce, que o Bruce ainda é uma criança. O nêmesis dele intelectual na série é o Lucius Fox. Isso é legal. Isso eu acho legal. E tem toda aquela trama com o Pinguim, né? Que o Pinguim se apaixona por ele, o Charada não quer saber de nada. Ele vê ele como amigo e tal, mas depois tem um passando a perna no outro o tempo todo e volta a se aliar. Fica até engraçado, mas eles pegam um gancho dos quadrinhos, né? Que acho que desde os anos 90 tem isso, né? Que o Pinguim e o Charada da galeria de vilões são os mais próximos de ter uma amizade, porque são os dois vilões mais normais perto dos outros, né? Sim, não são tão malucos assim, né? Eles têm uma rixa bem forte, né? Do começo, não do começo, né? Mas do meio pro fim, né? Como se disse. E é interessante como eles vão se duelando com o passar do tempo. Tem que fazer amizade de volta pra tentar derrotar algum personagem lá, depois ficam inimigos de volta. Mas eu acho legal, inclusive ele tem o uniforme dele, né? O chapéu. Ele é o primeiro, né? A adotar o uniforme e codinome, né? Sim. Eu lembro daquele momento, acho que é na quarta temporada, que ele fica congelado lá num bloco de gelo. No iceberg. Exatamente. É muito idiota. Depois ele acaba saindo lá pra tentar derrotar. Eu acho que ele sai e ele fica burro, né? Uma coisa assim. Ele perde a memória e fica bonzinho de novo também. ele se envolve com a mina do Gordon. Isso. Inclusive ele mata uma namorada dele também, né? Sem querer. Isso é uma das coisas que acaba florescendo essa maluquice dele também. Nessa hora, né? Que ele vira charada de vez, né? Quando ele mata a mina que ele saiu. Isso aí, o Gotham tem essas coisas positivas aí. Tem, os vilões são ótimos. A série é mal escrita, mas os vilões são muito bons. Vou confiar em vocês. Eu associei, cara. Eu também. Mas o Charada, depois disso, nos quadrinhos, no Renascimento, o Tom King traz ele de volta e dá uma boa reformulada nele de novo. Ele num Leprechaun, né? Ele é um Leprechaun bombado, né? Ele é um Leprechaun modelo. Eu não gosto do visual dele nessa fase, mas a Guerra das Piadas e Charadas é bem legal. Eu acho esquisito o visual dele. Não é que eu não goste, mas eu não sei, eu não gosto dessa interpretação mesmo. Eu acho bonito o visual, acho legal, mas eu acho incoerente com o resto. Não, eu acho muito feio, mas o uso do Charada nessa história, você põe o Charada pra lutar com o Coringa e o resto é tudo capanga. Aí você alçou o Charada grande vilão mesmo. Sim. Verdade. Colocou o Charada no patamar. O Charada muitas vezes é tratado como um Coringa genérico, né? Quando ele aparece, pouco numa história, assim. Não, principalmente quando as histórias são mais engraçadinhas, que aí é o contrário, o Coringa que perde o lado psicopata, os dois ficam muito parecidos. Exato. Eu acho que até na série dos anos 60 eles têm umas personalidades um pouco parecidas, né? Bastante. Eu já vi o Coringa deixar Charada pro Batman várias vezes, né? Não tem muito isso. Sim. Acho que a diferença é que o Charada não sequestra tanta gente, né? Que nem o Coringa.
fica sequestrando todo mundo. Essas primeiras histórias do Tom King são legais que elas fazem referência, inclusive, do Coringa e do Charada pra Era de Ouro, né? Tem até quadros, páginas parecidas fazendo referência a easter eggs. Sim, o Tom King gosta de fazer isso, né? Puxar a cronologia e trazer de volta, né? Sim, bem feito o negócio. Aí o Coringa e o Charada fodem a vida do Homem-Pipa, né? Exatamente, nesse arco começa esse enaltecimento ao Homem-Pipa aí, que hoje em dia tá na boca do povo aí. Esse grande vilão. A gente tem que fazer um podcast de 5 minutos sobre o Homem-Pipa. Um dia vai ter. Agora que ele foi citado até no Pacificador, eu acho que vai ter. Quem sabe ele aparece no DCU, tem chance, hein? Eu acho que depois da Guerra das Piadas e Charadas, ele só vai ter destaque de novo bem recente, né? Um pouco antes do Fear State, que parece um revival do ano zero. Assim, nas histórias de Jamestown the Fort, né? Que ele acaba... Tem uma edição específica lá que o Charada começa a trazer várias charadas pro Batman, enquanto ele tá levando o Exterminador preso, né? Uma coisa assim, o Batman, né? É uma história legal essa, uma das poucas histórias do começo de Jamestown the Fort que eu acho que... Nossa, eu acho ruim. Você acha ruim? Essa eu gostei. Eu acho que não faz sentido, porque o Charada começa a manipular a cidade, a tecnologia. Parece que é a Metrópolis naquela época que tinha a tecnologia do Brainiac 13, sabe? Não condiz com Gotham aquela tecnologia toda. É que tinha aquele vilão lá do... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do vilão lá que manipula todo mundo lá nesse arco de Jamestown the Forts. Que é alguma coisa com D. Nossa, até esqueci isso. Aqui no Brasil ficou um planejador. O planejador dá umas armas. Tá, Ele dá umas armas lá pra galera, dá alguns poderes entre aspas, né? Dá uma maneira da galera poder usar as suas influências. Habilidades. Mais ou menos flashback que os vilões tudo chamaram isso, ele. Exatamente. E aí, nesse flashback também tem um climinha do Charada com a Mulher Gato. Pois é, então. É o Charada, Pinguim, Coringa e a Mulher Gato, que se reúnem com o planejador. Puro 66, né? Exatamente. Aí depois o Charada, ele acaba se unindo com esse planejador e faz toda essa manipulação pra duelar com o Batman. Mas é engraçado que o Batman vai resolvendo as charadas do Charada, obviamente, e o Charada vai ficando puto, assim, daquele meio jeitão dele, assim, de ficar chateado porque o Batman tá acima dele. É muito engraçado, né? Que tem umas que o Batman precisa ganhar tempo pros outros fazerem o que ele tá mandando. Ele enrola pra responder fingindo que tá pensando, ele já sabe, né? É bem por aí. Acho que é a última história de destaque do personagem. Realmente, depois eu não lembro direito se ele teve uma história um pouco mais relevante. Mas é só mais essa edição. Acho que não. Acho que ele nem apareceu, na verdade, depois disso. A gente tava falando dos visuais do Charada, a gente falou do game. Eu devo dizer que nos games, eu viro e mexe e vejo uma estatueta do Charada e eu tô passando rápido o cursor, eu acho que é um boneco do Starman do James Robinson, porque ele tá com óculos em cima, né, com aquele óculos sem usar, na testa, jaquetinha, a bengala da interrogação tá mais com um bastão. Ele tá muito parecido com o Starman. De vez em quando rola uma coisa meio steampunk, assim, né? E fica essa coisa. É muito esquisito. O aviador. Sim, é do Arkham Knight até. É do Arkham Knight, Sim. No Arkham City, ele tá... No Arkham City, ele tá com uma bengala meio quadrada, assim, um ponto de interrogação. É meio esquisito, né? Meio triangular. No Origins, ele aparece também, né? Só que ele ainda não é o Charada só e não tem os troféus, né? Que você tem que coletar. Você tem que coletar, na verdade, informações ou gravações que o Charada tá coletando contra a polícia ou contra os corruptos da cidade, coisa nesse sentido, assim. É bem interessante, pra daí depois você ter uma espécie de cliffhanger que vai levar a ele ficar manipulando o Batman nos próximos jogos daí. Aí, ó. Que bom que o Fábio joga isso, porque eu achei ele tão chatinho no começo que eu desisti de jogar o jogo. O Charada é engraçado não, né? Mas ele tem todo o lance dele, o desafio do Batman também no Origins. É uma carismático. Coisa... de novo, é secundário o vilão ali, né? Mas é divertido na medida do possível. Bom, acho que com isso a gente já pegou o principal do Charada, né? Tanto nos quadrinhos quanto nas séries, filmes, etc. Acho que foi um belo resumo aí pra quem queria saber mais sobre o personagem, né, antes de ver o filme. Eu acho que tem uma última referência, talvez, que eu faria da Terra 1, do Charada lá do segundo... boa. Que é muito a pegada do The Batman. Verdade. Sim. É muito bom. Porra, bem lembrado. Essa segunda edição do Terra 1, ele o Charada
Na verdade, ele é dúbio ali, né? Parece que ele tá realmente querendo colocar um ponto contrário aos ricaços de Gotham, contra a corrupção. E de novo assim, tem treta com o Pinguim. Isso, exatamente, né? Ele tem um lance assim que ele tá também tretado com essa galera, mas ao mesmo tempo tem um momento lá que o Batman acha que ele tá sacaneando por sacanear também a galera, né? Usa o discurso só pra falar que tá fazendo alguma coisa, né? Isso, exatamente. É tipo assistir Duro de Matar, né? Que é sempre terrorista na hora ganha um assalto. Tem um momento que o Batman resolve a charada do Charada e mesmo assim o vilão acaba colocando seu plano em prática e destruindo um metrô lá, né? O Batman fala, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Não é resolver a parada que tá tudo bem. Ele realmente tá armando alguma das suas. Uhum. Alguma das E ó, eu peguei uma coisa aqui que eu não lembrava do Justiça, do Alex Ross, que a gente citou lá no comecinho, que é bem inspirado no Super Amigos, só que mais sério, por assim dizer. Que eles colocam que o Charada, quando era criança, o pai dele batia nele sempre que ele falava uma mentira. É verdade. E aí ele cresceu sem conseguir falar mentiras. Então ele sempre acaba fazendo algum jeito de contar a verdade, mas de uma forma bem críptica, assim, porque ele não consegue mentir. Sim. Então essas são as charadas que ele deixa. Nossa, que Uma desculpa, ideia é um interessante, trauma. né? Mas é uma ideia interessante, tipo, é uma pessoa incapaz de mentir, só que ele é um criminoso. Então, pra ele sair sem ser pego, ele deixa a verdade do jeito mais complexo possível. Camufla a verdade. Doido, né? Doido. Sim. Interessante esse conceito. O Charada sofreu abusos, então, quando era criança. Tem esse Sim. detalhe. Como todo vilão quando você quer dar uma motivação. Todo vilão, né, cara? Acho que não teve nenhum vilão que não É sofreu o abuso, Coringa, né? Tem aquela história da avó. Sim, sim. Ou seja, pra você se tornar um vilão, basta sofrer bullying quando é criança. Se você quer ter um filho de destaque, bata nele. Não, mentira, não faça isso. Caralho, meu Deus, cara. Não, ele vai Gente, ser um bater vilão em do mal, você, não cara. faça isso. Né? Caralho. Olha, Mas é isso, né? Depois tem muitas versões, e toda animação Sim. acaba tendo um charada, mas é sempre pequenas variações do mesmo personagem, né? Tanto destaque, né? Infelizmente. Eu tava jogando ontem um Batman da Telltale, segunda temporada, ele aparece no primeiro episódio. E ele tem um lance também de ser um vilão antes do Batman. E ele também tem um lance de combater a corrupção de Gotham, uma parada assim, mas sendo um pouco mais extremo, assim, sabe? Usando as charadas. É uma versão... Ah, legal. Ele acho que é um dos vilões que de forma geral, né, a origem dele não tá tão atrelada ao Batman. O Batman Sim. acaba sendo um inimigo intelectual, mas ele existiria se não existisse Batman, sabe? Mas a maioria é assim, né? Se criou esse mito, isso tem sentido no Coringa, em quase todo... O Coringa e o Duas Caras. O resto não é. Ah, tem de tudo, tem de tudo. Tipo, a Mulher Gato ia ser uma ladra normal, assim, ia estar lá fazendo O Bane ia ter ficado em Sim. Santa Prisca de boa. Ele ia pra bem. outra cidade, né? O pássaro ia falar, tem um cara que corre em Keystone City, né? Vou correr mais que ele, né? Qualquer merda, né? Vou correr mais que ele, que bosta. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente já pode encerrar aí para nossas leituras de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje começando por um comentário deixado lá no Instagram pelo Gabriel Granzotto, referente ao nosso penúltimo podcast, último do ano passado, nosso podcast de RPG. E ele disse o seguinte, ele quase desistiu, ó. Fala pessoal, eu confesso que parei de ouvir o podcast de RPG quando me dei conta que o vilão era a porra do aniversariante. Eu odiei Terra 1, mas depois do episódio Longo Dia das Bruxas, eu dei mais uma chance para o RPG. Parabéns, vocês fizeram para o aniversariante o que o Paul Dini fez pelo silêncio, kkkk. Gabriel, todo o mérito aqui pro Rafael, porque realmente ele pegou um personagem um personagem super desinteressante e colocou ele numa trama interessante pra caramba e é isso, né? Porra, é aquela coisa, não existe personagem ruim, existe roteirista ruim. Não que o Geoff Johns seja ruim, mas ele dando umas derrapadas, inclusive aí. Mas valeu, Gabriel, por reconsiderar e dar uma chance em você querendo ouvir o nosso podcast de RPG. Vai lá e ouve, porque, cara, tá muito legal, de verdade. Mas agora vamos para este ano, né? O podcast anterior, nosso podcast sobre Batman, O Longo Dia das Bruxas, onde o Leonardo Barbosa comentou no Instagram também: imagine minha felicidade ao saber que o Mansão Wayne voltou. Imagine minha felicidade crescendo ainda mais por ser de uma das minhas histórias favoritas do Batman. Fazia tempo que eu não revisitava e as observações de vocês me fizeram perceber que é melhor manter a ilusão de que é uma boa história, apenas com a memória de quando
quando li pela primeira vez. Mansão Wayne arruinando minha infância. Agora a voz de marreco do Sérgio Moro vai me perseguir toda vez que eu pegar essa história pra contemplar a arte e acabar lendo os balões. Léo, desculpa. Eu também faço muito isso, pegar uns quadrinhos que eu gosto, às vezes eu não pego pra reler inteiro. Eu pego pra dar uma folhada, acabo lendo alguma passagem. Normalmente acaba acontecendo que eu pego alguma cena que eu gosto muito, começo a ler e vou até o final, daí pra frente. Mas agora... você vai ouvir o Duas Caras pra sempre com a voz do Sérgio Moro. Me desculpa por isso. Mas você não foi o único que mandou pra gente mensagem falando que a gente destruiu uma história que você amava. Mas tem comentários também que disseram o contrário, viu? O Ivan Verit, lá no nosso site, no mansãoN.com.br, ele comentou uma coisa bem curiosa. Ele falou assim: pelas barbas de Zeus, esse podcast me liberou. Durante anos eu guardei Longo Dia das Bruxas na minha coleção e relia de tempos em tempos, e cada vez que eu relia eu me surpreendia com o fato de que a minha memória parecia ter apagado todas as minhas lembranças da história, por mais que eu nunca tenha esquecido o quão os desenhos são maravilhosos. Por anos eu me perguntei por que raios eu não conseguia lembrar da trama de uma história que eu achava que era considerada por todos um grande clássico, e por que cada vez que eu lia eu me sentia entediado e confuso. E com esse podcast eu tive uma epifania. O problema não é que eu não entendi a história, é que a história é confusa demais para ser entendida. Eu acho que se as pessoas consideram tanto essa HQ é porque elas não querem aceitar que uma das melhores artes do Tim Sale foi usada para uma narrativa tão medíocre. Ivan, inclusive eu já vou emendar um comentário que o nosso amigo Gustavo Vícola, editor lá da Mundo dos Super-Heróis, ex-editor do Batman, mandou aqui pra gente. Ele falou o seguinte: obrigado, Mansão Wayne. Por anos acreditei sofrer de déficit intelectual, mas graças a vocês descobri que o final do Longo Dia das Bruxas só não faz sentido mesmo. É isso, Gustavo, é isso, Ivan. Não tem jeito. A história, ela é ruinzinha mesmo, paciência. Eu adoro, eu continuo achando uma história legal, mas não é tão boa assim. É só legal. A arte salva. E lá no site também o Samuel NT comentou: fala pessoal, adorei a ideia de já começar o ano com minha história favorita do Batman. Nossa, coitado. Antes que joguem pedra em mim, sei que não é a melhor história do Batman, mas é a minha favorita, principalmente por causa da arte. Adoro como Tim Sale desenha os personagens, principalmente o Batman e a Mulher Gato. Esse jeito de gostosona fitness, acho que ele é o único que faz assim e acho muito legal, principalmente para diferenciar ela de outras vilãs, que normalmente, por outros artistas, as mulheres são sempre muito iguais. Isso é verdade. Uma grande parte dos desenhistas mais famosos desenha a mulherada igualzinha. Ele tem um tipo de corpo, um tipo de rosto e é isso. Gosto muito dessa trama estilo noir, por mais que não seja muito bem elaborada, e ser uma história sobre a queda dos mafiosos e a ascensão dos malucos em Gotham. Sobre a Bárbara de Batgirl nesse especial do ano passado, vale lembrar que a origem da personagem em sua primeira história, e acho que até mesmo em ano 1, a fantasia da Batgirl era justamente isso, uma fantasia de Dia das Bruxas. Em sua primeira história, ela está indo para uma festa fantasia quando topa com os capangas do Mariposa Assassina. É verdade, tem isso, né? O estranho é que na história de origem mostra ela chegando sem ninguém ter visto, né? Nessa aqui todo mundo sabe que é ela que tá fantasiada de Batgirl, não faz sentido nenhum. Mas tá bom, vamos dar essa passada de pano, né? A gente já passou pano pra tanta coisa nessa história que essa é só mais uma. E o Matheus Cerulho lá no Instagram, ele já começou dando risada, já começou kkkk. Esse foi tipo o repeteco de Xamã. Fico feliz em escutar 2h30 de pontos negativos dessa história. Pra mim, ela parece mais um arco medíocre de mensal que você acaba esquecendo. E um podcast do Pacificador seria muito massa. Olha, um podcast do Pacificador, não sei porque vai sair na mesma época do filme do The Batman, né? Quando termina a série e tudo. Mas a gente vai levar isso em consideração, a gente vai fazer alguma coisa aí. Valeu pelo comentário. E para os ouvintes que gostam muito do programa do Xamã, eu vou deixar aqui um comentário que eu descobri que virou até meme. Chubala! E agora vamos para o último comentário lá do Instagram do Leonardo Delapria, que ele trouxe uma explicação que assim, gerou uma puta discussão no podcast anterior. E agora vai ficar explicado. Então, ele explica o lance do feriado romano. Parece que Roman Holiday, né? Feriado romano em inglês, que eles traduzem, né, pelo menos a versão da Panini como aniversário do romano, o Leonardo até dá risada quando ele coloca esse comentário, é uma expressão que se refere de tipo, você experimentar prazer e se divertir às custas dos sofrimentos dos outros. Assim você está tendo um Roman Holiday. Se originou quando Roma proclamava feriado no dias dos Jogos de Gladiadores. Eu acho que é uma piadoca de duplo sentido do Loeb. E aí ele pergunta aqui, faz sentido com o capítulo da trama? Olha, eu acho que faz, Leonardo. Acho que faz sim. Vou até depois dar uma folhada de novo, mas eu acho que tá aí a brincadeira então com o feriado romano ser uma expressão sobre se divertir às custas do sofrimento dos outros. Valeu. E ele ainda complementou, mandou uma mensagem depois falando, e cara, eu ganhei o Longo Dia das Bruxas de Natal, eu não tinha lido ainda, aí eu ouvi e nem vou ler mais. Obrigado, Mansão Wayne. Pô, Leonardo, não é assim também, né? Lê, caramba, é legal, é ruim, mas é legal, beleza?
Mas então é isso, galera. E quem quiser deixar suas frustrações, suas conclusões, seus comentários, você pode deixar em qualquer lugar das nossas redes sociais ou no post do podcast no nosso site, né, no mansãoN.com.br, ou mandar um e-mail para mansãoN@mansãoN.com.br, que a gente com certeza vai ler e a gente vai selecionar alguns aqui para comentar. Valeu? E vamos pro jabás, então. Começando sempre, claro, pelo nosso convidado, Fábio da Luz. Diz aí onde as pessoas podem te encontrar e ver seus vídeos. Opa, então agradeço novamente o convite aí, sempre à disposição. E caso você queira ver a minha pessoa e continuar falando sobre Batman, sobre vilões, tem youtube.com/Caverna do Morcego, todo dia tem vídeo, falando sobre várias coisas. Ultimamente eu ando falando muito sobre o filme do Batman, porque tá na boca do povo e... Claro, preciso, né? preciso Esse angariar. programa aqui, vocês acham que foi à toa? Vocês acham que a gente tá falando do Charada? Ah, o Charada é tão legal, vamos falar dele. Mas ele então. é meu. Tem que fazer, né, o pessoal ficar atencioso ao Batman aqui de uma maneira. Mas então, dê uma olhadinha no youtube.com/Caverna do Morcego, redes sociais, tá tudo @Caverna do Morcego, exceto Twitter, que é @BatCaveBR. Então, obrigado mais uma vez, sempre à disposição e bora falar sobre Batman e Charada. E assistir o filme do Batman. Sim, Opa, vamos ver o filme do Batman. com certeza. Que tá... Agora que esse programa sair, já vai estar quase já. É. E Leonardo Vicente, o Bud. Seus jabás. E eu... Se quiser ler o que eu escrevo, sinto muito, você tem mau gosto, mas tudo bem. Pode visitar o falaanimal.com.br ou seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, eu faço vídeos lá na Hora Suave, no YouTube do nosso amigo Roberto II. Tem o podcast com ele também, no Momento Suave. E tem o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Concluindo o jabás, eu também tô lá na Mundo dos Super-Heróis, que inclusive a última edição tem 2 textos meus, um sobre o Charada e o outro sobre o Pinguim. Olha aí, o cara me fala assim, não, se você ler os meus textos é porque você tem mau gosto, tá aí, sendo um jornalista de cultura pop em todo lugar com os textos foda. Porra. Vão lá conferir os textos do Bud, que é muito bom, e os projetos dele, podcast Fala Animal e etc. E André, quem precisar de um podcast, quem quiser fazer aquele podcast no capricho, como que entra em contato com o melhor editor da podosfera brasileira? Ah, calma lá, não é pra tanto assim não. Mas vocês podem entrar em contato comigo mandando um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Aí a gente conversa ali sobre o que você quer no seu podcast, e aí a gente faz todo o começo, tudo o que você quer, desde a ideia até a execução. Fala comigo, a gente conversa e vai ficar sensacional. Maravilha. E aí, Carlos, fala pra mim. E se você tá aí ouvindo Mansão N, curtindo nosso trabalho, acompanha os podcasts, etc., e você quer vestir uma camiseta do Mansão N, tem uma toalha do Mansão N, uma caneca do Mansão N, agora a gente tem a nossa lojinha do Mansão N. É só você entrar lá em mansãon.com.br e clicar em loja no menu, que tem de tudo. Tem camiseta, inclusive você pode escolher cor de camiseta, tem com logo branco, com logo preto, tem bastante coisa lá pra vocês se divertirem. Sim, se você entrar lá, já vai aparecer alguns itens que a gente colocou em destaque, mas você clicando nele, você pode dar uma personalizada, ver outras variações, fica à vontade. Tem almofada, tem ali uns travesseiros, tem um monte de coisa, cara. Tem de tudo. É muito Mansão N, velho. Não, inclusive hoje, no dia que a gente tá gravando, chegaram pra mim a toalha que eu peguei lá do Mansão N, porque obviamente também quero uma toalha do Mansão N. E, pô, é mó legal, é mó grandona ver o logo grandão assim, é mó bonito. É bonito, né? Porra. Então, e André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde? É só entrar em facebook.com/Mansão N Podcast, com post todos os dias sobre o Batman e também muito sobre o universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_N, e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o @mansãon.com.br. E obviamente a gente também deixa este programa maravilhoso no YouTube. Então vai lá no YouTube e procura Mansão N e você vai estar assistindo, na verdade vai ouvindo, mas tem a nossa capa maravilhosa que o Carlos sempre faz ali, e confere o Mansão N lá. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein, Carlos? Aí você vai no mansãon.com.br, que é onde a gente centraliza tudo. Então todos os vídeos que a gente faz, os podcasts, textos, tem texto, o Bud falou dos textos que ele escreve para os outros projetos, mas tem texto dele também lá no mansãon.com.br. Tem até texto do Fábio lá, tem uns guias de leitura muito legais. Show. Tem um guia de leitura que eu tô devendo aí, que os ouvintes mais antigos já sabem. Isso aí é lenda. Já é a lenda, né? Pra entrar agora vai ter que ser refeito, porque já saiu tanta coisa depois, né? A gente podia ter lançado no filme do Homem-Aranha, né? Pra quem não sabe, a gente tem um guia de leitura do Demolidor do Frank Miller, que o Fábio fez, que agora já tá desatualizado, porque já saiu republicado mais vezes no Brasil, né? Verdade. Mas tudo bem, não tem problema. Quem sabe quando tiver outro projeto do Demolidor em destaque aí, a gente dá um gás. É. Show.
Quando tiver outra coisa do Batman vermelho, a gente faz. Exatamente. Agora é o momento do outro Batman da Marvel, que é o Cavaleiro da Lua, ele que tá em destaque. Mas é isso, verdade. entra lá no mansãoN.com.br, tem tudo lá, cara. Tem podcast, tem vídeo, tem imagens e tem também o link para o nosso Catarse para você apoiar a gente. Tem muita coisa, de verdade. Entra lá no mansãoN.com.br que você não vai se arrepender. Se você tá ouvindo esse podcast é porque você gosta de Batman, então você vai gostar desse site. Então é isso, agradecer como sempre o Fábio aqui por topar, ficar aqui madrugada dentro. Madrugada nada, a gente tá terminando até que cedo. Opa. Falando aqui sobre Batman, sobre essas nerdices, sobre o Charada. E vou agradecer também nossos ouvintes e principalmente a nossos apoiadores do Catarse. E até o próximo programa. Falou!